Então, o que a gente vai fazer aqui, primeiramente, no projeto de terraplenagem, é unir esses três elementos geométricos planos, criando um elemento tridimensional. Então, a gente tem a regra plana do traçado horizontal, do traçado vertical e da seção transversal. Então, a gente une esses três através do comando corridor. A gente vai criar um corredor. Então, a gente vai aqui dentro do ribbon em corridor. E aí, para criar um corredor, eu posso escolher o nome dele aqui. Vou escolher aqui rodovia, vou chamar ele de rodovia no nome. Esse arquivo, esqueci de dizer para vocês, esse arquivo também que vocês estão trabalhando, uma das vantagens de trabalhar com Civil 3D é a possibilidade de, já dentro dessa metodologia BIM que ele trabalha, é de criação da biblioteca. Então, um arquivo de vocês, ele já se transforma na biblioteca de estilos, de padrões que vocês podem utilizar na documentação e também no projeto de vocês. Então, esse arquivo que eu estou passando para vocês, ele já apresenta uma biblioteca, já apresenta uma série de facilidades para desenvolvimento do projeto, e aí, dentro da metodologia BIM, você ganha escalabilidade à medida que você vai desenvolvendo mais e mais projetos. Você vai incrementando a sua biblioteca e os projetos vão ficando cada vez mais rápidos de serem desenvolvidos e sem falhas, como eu disse, se você utilizar adequadamente essa metodologia. Então, o arquivo de vocês já tem algumas pré-definições que estão disponibilizadas para vocês e que a gente vai utilizar nesse projeto de hoje. Então, a gente vai utilizar esse estilo padrão, que já está pré-configurado, a gente não vai mexer. Lembrando que vocês podem customizar, aqui nesse botão que tem aqui os lápis, vocês podem customizar esses estilos. Não é o caso agora, já que a gente vai apresentar essas ferramentas. Então aqui a gente vai escolher agora os três elementos planos geométricos que vão formar o tridimensional, que é a nossa rodovia. Então a gente vai escolher o nosso traçado horizontal, que é esse alinhamento, o nosso traçado vertical, que no caso é esse perfil vertical, e a nossa seção transversal, que é a seção padrão. A gente tem que escolher também uma superfície alvo do nosso talude de terraplenagem, ou seja, o nosso talude ele vai terminar em que superfície? A nossa superfície topográfica, que já está estabelecida no arquivo, é a superfície TN de terreno natural. Ok? Se a gente deixar essa última opção marcada, a gente configuraria as frequências, a gente configuraria alguns outros parâmetros de elaboração desse corredor. Não vou entrar nesse detalhe também para a gente não estender essa nossa apresentação. Então, vou só desmarcar aqui e apertar em OK. Beleza? Então, o programa agora já está modelando o nosso corredor. Se a gente observar aqui também, já foi pré-definida essa configuração de cores para o traçado, para os nossos elementos geométricos do corredor. Então, a gente observa aqui que nos taludes de corte, a gente tem uma linha vermelha informando que é o offset de terraplenagem e o bordo da terraplenagem, da nossa plataforma de terraplenagem. Então, estão em vermelho. E nos trechos que eu tenho aterro, como por exemplo aqui nessa passagem desse Talveg, a gente tem aqui a cor verde informando o offset de terraplenagem e aqui o bordo da plataforma de terraplenagem. Então, também pela codificação de cores, a gente consegue identificar essa situação. Vou dividir aqui a tela para que vocês possam observar melhor. Então, vamos acompanhar aqui no perfil essa situação. Então, no começo do traçado, que eu tenho aterro, né? Então, no começo do traçado que eu tenho aterro, a gente observa aqui. Um pouco mais adiante que eu tenho escavação, né, os cortes aqui, nesse trecho de corte, a gente observa ali, ó, onde a linha azul está passando, corte. Nesse outro aterro aqui, mais à frente aqui, ó, é um trecho de aterro, como a gente observa aqui, passando na garganta. Mais à frente aqui, um corte, outro aterro, que é exatamente passando próximo a esse Talveg. Então, um corte antes e um aterro depois, um grande aterro até. A gente observa até pela seção transversal, ele colocou aqui uma berma, né, para a estabilidade desse talude.
Ok, pessoal? Então, a gente criou aqui o nosso corredor, que é o primeiro passo para a elaboração dos elementos de terraplenagem. Só que esse nosso corredor é um elemento tridimensional formado apenas por linhas. Vamos observar ele aqui em 3 dimensões. Observando ele aqui tridimensionalmente, a gente consegue até ter uma noção, né, da nossa estrada, mas são elementos ainda lineares. A gente observa aqui que a linha do talude está mais baixa que a plataforma da estrada, né? Aqui o offset de aterro, e aqui o offset de corte e o bordo da plataforma de corte. Mas, como eu disse, eles são apenas elementos lineares ainda, né? Então a gente precisa agora transformar esses elementos lineares em elementos de superfície, né? A gente precisa criar um elemento volumétrico. E aí, para isso, a gente vai agora configurar o nosso corredor, clicando nele. Nesse momento, no Ribbon, na parte de cima, a gente tem todas as ferramentas associadas a esse elemento. Dentro dessas ferramentas, a gente tem aqui a modificação das propriedades do corredor e criação das superfícies do corredor, que é o que a gente vai fazer agora. Então aqui em superfícies, a gente vai criar superfícies baseadas nessas linhas do corredor. Então a gente pode criar aqui, no caso, 2 superfícies. Uma relacionada ao pavimento e outra relacionada à terraplenagem. Como a gente vai trabalhar especificamente com terraplenagem, eu vou criar apenas a superfície relacionada ao terrapleno. Então a gente clica primeiro nesse botão para criar superfície do corredor. Então ela foi criada aqui. Eu posso até renomeá-la clicando aqui nesse nome. Então eu vou mudar para terrapleno. A gente pode configurar o estilo da superfície, né? Como eu disse também, o programa já vem com vários estilos de exibição. O estilo de exibição não modifica a estrutura da superfície, apenas como ela é exibida ao usuário. Então eu vou escolher esse estilo contorno, que é apenas o bordo externo dessa superfície. Aqui, se você quiser, pode escolher o material de renderização, quando a gente for visualizar ela tridimensionalmente. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui, já tem alguns estilos aqui, de grama, de pavimento, né, de concreto, e a gente pode carregar outros mais. Tá? E aqui no Overhang Correction, a gente vai especificar um método de correção dessa triangulação, caso a gente tenha uma sobreposição de pontos. Lembrando, todas essas ferramentas de modelagem, como elas fazem interpolação entre pontos, eu posso ter pontos na mesma posição e em elevações diferentes. Então a variação aí vai ser vertical. No caso dessa variação vertical, aí o programa vai ficar com esse erro na triangulação, sem saber com que ponto ele vai triangular, com mais alto ou com mais baixo, e é aí que você informa para o programa se você quer fazer essa correção pelos pontos mais altos ou pelos pontos mais baixos, ou não fazer essa correção. Tá? Em geral, nesses problemas, eu corrijo pelos pontos mais baixos, porque às vezes a correção é feita, a falha ocorre por causa de algum ponto que esteja no pavimento. Então, eu corrijo pelo de baixo, que vai estar sempre no datum, que é o nosso terrapleno. Então, a gente, dessa forma, criaria a superfície do terrapleno, porém, ele não apresenta nenhuma informação, né, para a sua construção. E é aqui que a gente vai adicionar dados para a sua construção. Então, a gente vai adicionar dados relacionados aos links, que vão ter um código. O Civil 3D trabalha com essa codificação, em que você especifica na seção transversal cada código de cada ponto da seção. Então, o que é pavimento, o que é base, o que é subbase, o que é terraplenagem, o que é estrutura de drenagem, sarjeta, guia, etc. Então, como eu disse, como ele já trabalha dentro da metodologia BIM, você já tem que ter essa codificação pré-estabelecida. Como a gente está trabalhando dentro de um template, ele já tem isso pré-estabelecido.
E os pontos que apresentam código relacionado à terraplenagem são os que têm o código datum, que é a nossa terraplenagem. Então a gente escolhe datum, clica aqui em mais para poder adicionar essa informação à nossa superfície. Finalmente, a gente vai aqui na aba Boundaries para poder limitar a triangulação, porque se a gente apenas clicar OK, ele vai triangular todos os pontos que tem esse código datum para criar a superfície de terraplenagem. E a gente não quer, a gente quer limitar a nossa triangulação aos bordos da via. Né? No caso, os bordos da via não, perdoem, ao corpo estradal. E o que é que limita o corpo estradal, pessoal? O offset de terraplenagem. Então a gente vai aqui na aba Boundaries, clicar com o botão direito em cima da nossa superfície e pedir para ele adicionar automaticamente como bordo, como limite dessa triangulação, todos os pontos que tenham a codificação offset de terraplenagem. Como a gente está trabalhando, como eu disse, na versão em inglês, offset de terraplenagem em inglês seria daylight. Então a gente clica aqui em daylight e ele vai agora limitar essa triangulação nos pontos que apresentam essa codificação. Perfeito? Então para finalizar eu vou dar um OK. Ele vai reconstruir o corredor ou apenas, se você quiser, marcar ele como desatualizado. Todos os elementos do Civil 3D, como ele já trabalha na metodologia BIM, são objetos que possuem essa programação integrada. Então, como o nosso corredor ele depende do traçado horizontal, vertical e seção transversal, qualquer alteração que você faça em um deles vai afetar esse outro elemento que depende do anterior. Então, digamos que eu excluí uma curva horizontal. O traçado, o nosso projeto de terraplenagem já vai sofrer uma alteração. Da mesma forma, se eu alterei o traçado horizontal, o traçado vertical também já vai precisar sofrer uma alteração. Então, um elemento está vinculado ao outro. E ele vai atualizar com alerta, com essa exclamação, os que sofreram modificação e dependem dele. Então, vou reconstruir o corredor. E ele, então, gerou a nossa superfície de terraplenagem. A gente não observa ela aqui, porque, como a gente viu no começo, o estilo que eu escolhi para essa superfície foi só contorno. Então, se eu for bem aqui no bordo, no offset de terraplenagem, e clicar, a gente vê uma linha que ela é um pouco mais, um verde um pouco mais clarinho. Nos cortes a gente observa melhor. Pronto, aqui era corte e a linha era vermelha aqui, né? E agora apareceu essa linha verde. Essa linha verde, se eu clicar nela, a gente observa que ela está em toda a nossa estrada, do início ao fim, e ela é exatamente uma superfície baseada nesse corredor que a gente criou de terraplenagem. Então, observando ela tridimensionalmente, vou mostrar aqui. Observando ela aqui tridimensionalmente, deixa eu mudar aqui para conceitual. A gente observa aqui a superfície de terraplenagem. Temos aqui o corte, né? E aquele aterro com as bermas, estão observando aqui? Então temos aqui a plataforma de terraplenagem, as bermas e aqui o corte, né? Opa. No começo a gente observa também. A gente vai aqui, ó, aquela curva que ela está em corte e assim por diante. Um pequeno aterro, um pequeno corte, te segue e aí encontra então aquele aterro maior, certo? Então agora a gente criou a nossa superfície de terraplenagem. A gente tem a superfície primitiva, que é essa daqui. A gente pode observá-la também em 3D. Essa aqui é a nossa superfície primitiva, nossa topografia. E a gente tem a superfície de terraplenagem. Vou visualizar as duas aqui. De novo aqui. Né? Os trechos que estão em aterro aparecem por cima. Estão vendo aqui?
E o trecho de corte, ó, tá bem aqui, ele está por baixo daquela primeira superfície. Né? O trecho de aterro está por cima. Os trechos de corte estão por baixo.